Irmãos, como eu informei ontem, o reverendo José Maria precisou ser internado, ele está com dengue, teve uma alta de glicemia muito grande e um princípio de pneumonia também. Então, hoje pela manhã, eu procurei trazer aqui um texto para nós refletirmos, e dentre alguns que eu tinha ali preparado, eu escolhi algo que nós aqui da igreja já estamos estudando nas quintas-feiras, que é o livro de Josué. Então eu voltei lá para o capítulo 1 de Josué, porque eu acho que hoje é um dia oportuno para pensarmos sobre aquilo que encontramos no sentido principal de Josué, capítulo 1, do versículo de 1 a 9. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Até aqui, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, nesta manhã, ó Pai, do último dia deste ano, nós louvamos e bendizemos o Seu nome. E percebemos nisso, ó Pai, uma grande bênção. O Senhor nos dá a oportunidade de encerrar este ano te cultuando e de iniciar o novo ano também em contexto de culto. Muito obrigado, ó Pai, porque somos o povo mais abençoado em toda a terra. Povo Teu, povo amado, escolhido, direcionado pelo Criador, o mantenedor de todas as coisas. Por isso, ó Pai, nesta manhã, nós somos gratos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, te adorando, te bendizendo, declarando e reconhecendo que só Tu és Deus, Deus vivo, verdadeiro, Deus presente, Deus que tem todo o poder. Ó Pai, e assim agradecer por este ano e também já começar a partir desta manhã a interceder pelo próximo ano, pela vida de cada um de nós, pelo direcionamento, pela fé, pelos nossos relacionamentos, sonhos, projetos, que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Pai, especialmente e principalmente a partir da Tua palavra. Nós estamos diante dela, ó Pai, a Tua inspirada palavra, por ocasião da instrução que o Senhor mesmo deu a Josué, num momento também de transição. Por isso, ó Pai, instrua-nos, encoraja-nos, motiva-nos, ó Pai, da forma correta, dá-nos entendimento para que nós, então, tenhamos a coragem para fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordena fazer. É assim que nós oramos diante da Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu mencionei agora na oração, amanhã já
já é um novo ano, né? Já será um novo ano. E exatamente por causa desse contexto que nós estamos, que eu tomei a decisão de refletir aqui um pouco, nessa manhã, sobre esse início do livro de Josué, que nós já vimos aqui na quinta-feira. E me vem à mente, né? Será que nós temos o que nós precisamos para fazer no ano que vem tudo aquilo que nós deveríamos ter feito esse ano, mas não fizemos, né? Esse livro me leva a pensar em todo ele sobre coragem. Então fica a pergunta, será que nós temos coragem para fazer tudo o que de fato precisa ser feito no novo ano? Talvez em 2023 as coisas não aconteceram do jeito que você imaginou, tudo foi muito diferente do que você sonhou, mas passou. E agora? Agora nós temos um novo ano, sabemos que isso não está completamente nas nossas mãos, mas está sob nossa responsabilidade. Você já tem planos ou nem quis pensar porque as coisas não acontecem do jeito que você planeja? Isso é falta de coragem. Será que você se acha corajoso? Essa é uma palavra intrigante, porque muitas vezes, especialmente entre os mais novos, os adolescentes, as crianças, quando se fala de coragem, as pessoas pensam em ausência de medo. E coragem não é ausência de medo. Quem acha que não tem medo não é corajoso, na verdade é imprudente. O medo é necessário, o medo é bom. Nós precisamos ter medo. Não ter medo é algo temerário. O que nós precisamos entender e não nos entregar é o pânico. O pânico é diferente do medo. O medo não te paralisa, o pânico paralisa. O pânico é ruim, o medo não é ruim. O pânico te impede de fazer o que você precisa fazer. Então, se falta fazer o que você sabe que tem de fazer, é necessário coragem, mas não é o medo o seu principal problema. É algo que está te paralisando. E esse livro, no início, ele nos chama a refletir de maneira muito oportuna sobre isso. Deus chama Josué como o novo líder desse povo, num momento de transição, porque Josué, há 40 anos atrás, foi aquele que, mesmo com medo, teve coragem. E agora o Senhor Deus repete, só nesse trecho que eu li até o verso 9, por 3 vezes. Josué, seja corajoso, seja forte, corajoso. Você tem de fazer o que eu já disse que vai acontecer. Deus não coloca sobre os pesos os ombros, o peso sobre os ombros de Josué, sobre o que ele precisa fazer acontecer. Ele só diz, Josué, obedece e vai. Não fica paralisado, só vai porque eu já prometi, eu já providenciei e eu vou te instruir. Apenas cumpre. Coragem é isso, irmãos, é saber o que tem que se fazer, planejar e agir diante do que você sabe que precisa fazer. Não é ser imprudente, não é ser inconsequente, não é agir por ímpeto. Não, é fazer o que você sabe que precisa fazer. E eu achei muito oportuno pensarmos sobre isso, porque constantemente nós crentes repetimos todos os anos isso. Eu sei que eu tinha que ter feito, mas eu não fiz. Por que você não fez? Será que você, então, no livro de Números, lá atrás, quando os espias, os 12 espias foram enviados, um de cada tribo, quando Moisés ainda era o líder, será que você faria parte do grupo de Caleb e Josué, os que queriam fazer, não porque eles eram imprudentes e audaciosos, mas porque eles acreditaram na palavra de Deus? Ou será que você estaria entre os 10 covardes que voltaram e falaram, não, nós não devemos obedecer a ordem de Deus? Isso é muito importante de pensarmos, porque talvez muitas coisas na sua vida não estão se encaminhando na vida espiritual, na vida profissional, na vida relacional, porque você está paralisado. E isso não é medo, isso é pânico, isso é falta de coragem verdadeira, de planejamento, de previamente se preparar. E é isso que eu gosto de pensar como uma definição de coragem. É estar previamente preparado para fazer o que precisa ser feito, mesmo que com medo. Não é agir impensadamente, não, pelo contrário, pensar, preparar-se e fazer o que você sabe que precisa fazer. Como eu mencionei,
nós estamos aqui encontrando o momento inicial do livro de Josué, onde Deus está, Ele mesmo, encorajando Josué. E Josué é esse jovem que eu mencionei, que há 40 anos atrás, quando o povo ainda estava no deserto, ele estava entre os 12 espias. E ele simplesmente foi confiado na palavra de Deus. Aqui agora, definitivamente, a liderança do próprio Deus, o próprio Deus passa a liderança de Moisés para Josué, porque o texto nos informa, depois da morte de Moisés. Moisés morreu, agora Deus nomeia, vocaciona, chama um novo líder. E ele tem 3 objetivos principais aqui no início do livro. Versículo 2 a 3, atravessar o rio, possuir a terra. Então, quem vai providenciar a travessia? Se você tiver oportunidade, curiosidade, leia capítulo 3, capítulo 4. Você vê que Deus faz a água parar. O rio era imenso, era tempo de enchente, mas Deus vem soberanamente e sobrenaturalmente e interrompe as águas do rio. Ou seja, é assim que Deus nos conduz. Você não tem que abrir o mar, você não tem que parar o rio, fazer algo sobrenatural, como muitas vezes essa teologia da prosperidade quer incutir na mente das pessoas. Não, você só tem que obedecer. Se Deus diz, atravessa o rio e pronto. Como? Não sei. Ele mandou, eu vou fazer. Pela fé. E isso é fé. Segundo lugar, ele precisaria então derrotar o inimigo. Mas como fica claro na vida de Davi e de tantos outros que guerrearam em nome do Senhor, com Josué não é diferente. Quem derruba a muralha de Jericó? Não é Josué. Ele não tem ali uma picareta, um martelo. Deus é quem derrota o inimigo. Por quê? Deus já definiu que o inimigo seria derrotado. Nós temos essas instruções a respeito da sua vida de fé. Muitas vezes você quer orar mais, quer santificar-se mais, quer ser um crente mais assíduo, mais comprometido, mas quem é o seu inimigo? Em boa parte você mesmo, em outra parte, Satanás. E então você não faz o que precisa ser feito, falta coragem. Mas Deus não está mandando você fazer algo sobrenatural, que precisa de um superpoder. É só derrotar o inimigo, porque quem derrota o inimigo é Deus. Você só vai. E por último, então, versículo 6 nos fala de divisão da terra. A divisão da terra já estava feita muito antes da fundação da terra. Deus só diz, vai e faz. Então Josué tem essas 3 missões e o livro nos mostra isso nesse início. Nós observamos aqui o cumprimento e é importante entendermos isso. O que está acontecendo aqui no início do livro é o cumprimento daquilo que Deus prometeu lá atrás. Isso nos alimenta hoje, nos fortalece, nos motiva, no melhor sentido da palavra motivação, nos leva a agir, fazer o que tem que fazer, ser feito, baseado no que Deus prometeu. Porque se você não tem certeza de nada sobre 2024 ou o resto da sua vida, uma coisa você precisa ter certeza: o que Deus fala, acontece. O que Deus promete é verdade e não tem outra oportunidade ou outra situação a não ser acontecer o que Deus prometeu. Você sabe o que Deus prometeu? A Bíblia nos diz que Deus requer de nós saber o que nós precisamos fazer, planejar, orar sobre isso. Aqui então nós temos o cumprimento em Josué daquilo que foi feito, a promessa que foi feita lá atrás para Abraão, quando Deus chama Abraão. Lá em Gênesis 15, verso 18, o texto diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus promete lá atrás para Abraão, e então aqui nós vemos acontecer. E o que Deus fala para Josué? No versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ou seja, eu já prometi, a terra é de vocês, você só tem que ser forte e corajoso, fazer o que tem que fazer. Esse é o encorajamento que Deus dá ao seu povo. Deus não pede uma coragem ignorante, uma coragem fantasiosa, impensada. Ele só diz: faz o que você tem que fazer, seja responsável, levante-se, não fique paralisado. Aqui nós vemos um momento muito importante na vida de Josué, que possivelmente acontece com cada um de nós aqui em várias situações. Veja, há uma transição aqui de liderança.
E Moisés é muito famoso, muito respeitado pelo povo. Josué se vê agora diante de uma liderança que Deus diz, é você que vai fazer isso. E ele não se acha capaz. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus nos vocaciona, nos chama, nos comissiona a fazer algumas coisas, e eu não estou falando só de atividades na igreja, que você pode não sentir-se capacitado, mas se você tiver convicção, se Deus confirmar isso, se a palavra te der toda a coerência nesse chamado, vá, confirme o seu testemunho interno com o testemunho externo dos santos. Pergunte às pessoas sábias, crentes, oriente-se e faça o que tem que ser feito. Desde Êxodo 3 até Deuteronômio 34, veja, é uma quantidade imensa de texto, a Bíblia concentra a sua atenção no ministério de Moisés. Moisés faleceu, Josué tem o encargo de substituir Moisés. E eu te digo sem medo, ele não queria isso. É muito difícil você liderar alguém, um povo, substituindo alguém tão grande, tão importante, que agiu de maneira tão coerente, correta como Moisés. Então, entenda, aqui logo no início do texto, a informação da morte de Moisés é repetida por 2 vezes, nos mostrando, olha, um homem vocacionado por Deus morreu, mas a promessa não morreu. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de refletir aqui no texto. Homens vocacionados morrem, mas as promessas de Deus não morrem com eles. As promessas de Deus serão cumpridas. Versículo 1 diz, morte de Moisés. Versículo 2, meu servo é morto. Moisés é de Deus, vocacionado por Deus, chamado, mas ele tinha um tempo debaixo desse tempo que nós conhecemos, e ele morreu. Em Números 27, verso 18, Deus já havia orientado Moisés sobre isso. Lá em Números 27, 18, o texto diz, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Impor as mãos aqui é algo que na igreja nós fazemos até hoje. É o ato de ordenar. Você está nomeando alguém para uma vocação, um encargo divino. E isso é feito por imposição de mãos, ordenação. E Moisés, ouvindo a instrução de Deus, nomeia, ordena Josué. Ou seja, Josué não é qualquer pessoa. O próprio Deus diz, é ele que vai te substituir. E Moisés já sabia disso. O texto está nos evidenciando que Josué é o substituto correto de Moisés, que morreu. Deus preparou Josué para isso. Veja, ele nasceu lá na escravidão do Egito. Ele recebeu, quando ele nasce ali, um nome extremamente importante em toda a Escritura. O nome de nascimento de Josué é Oséias. Aqui no texto ele é chamado de Josué, sim, porque Moisés mudou o nome de Josué. Isso é importante nas Escrituras. Sempre que há uma mudança de nome, nós precisamos estar atentos. Lá em Números 13, quando são identificados os espias que vão observar a terra, Números 13, versículo 8, diz que esse Josué aqui é da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Então Moisés é que muda o nome de Oséias para Josué. E não é uma mudança como acontece com Jacó, quando muda para Israel. Não é o velho homem e o novo homem. Todos os 2 nomes significam Jeová é salvação. Josué, Jeová. É de onde vem o nome grego Yeshua, ou Yehoshua, que é Jesus. Então, Josué, Oséias, aquele que nos salva, ou Jeová nos salva. Porque quem salva o povo em toda a história, inclusive aqui, no deserto, aqui na entrada da terra prometida, não é o homem vocacionado, é Deus por meio de um homem. Tudo isso apontando para Jesus Cristo, o homem que encarna e salva o seu povo. Lá no livro de Mateus, Novo Testamento, capítulo 1, na abertura dos evangelhos, quando ali há a instrução sobre o nascimento de Jesus, o texto diz, Mateus 1, 21, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Mas aí tem uma explicação. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
Então, essa explicação do nome de Jesus já está trazendo aqui a origem do nome. Josué, Oséias, Jesus. Jeová é quem nos salva. Isso só confirma a nossa doutrina, a nossa teologia, de que tem absoluta certeza de que nós não nos salvamos. Josué não salvou esse povo. Deus é quem salva, conduz, ordena, promete a salvação. E aqui nós estamos no cumprimento da promessa. Deus promete a terra prometida, que aponta para nós hoje, para a vida eterna nos céus. Se Ele promete para você, crente, a vida nos céus, então essa é a primeira promessa que você tem que ter muita convicção. Dentro do contexto dessa promessa, o que você faz até lá? Várias coisas. Inclusive, você é ordenado a obedecer em vários aspectos como crente. No uso dos meios de graça e em toda a sua vida de frutificação. É aqui que entra o aspecto de traçar um rumo corajoso para 2024, onde você vai fazer o que você precisa fazer. E não deixar de fazer de novo o que você sabe que tem que fazer. A promessa principal, a promessa primária, a promessa de onde vem todas as outras promessas é: eu salvei o meu povo. Meu povo agora responde essa salvação vivendo em obediência. E é melhor obedecer do que sacrificar. Eu tenho repetido esse trecho do livro de Samuel aqui constantemente. Lá em Números 13, quando há a mudança do nome dele, de Oséias para Josué, nós lemos assim, Números 13, verso 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Apenas uma mudança que continua a apontar para a missão de Josué muito antes. Se você não se lembra exatamente do que eu estou falando dos espias, quando o povo sai do Egito, eles estão iniciando a sua travessia no deserto para chegar nesse lugar que só chegaram aqui agora. Isso está lá no livro de Êxodo, saída do Egito. Ali naquele contexto, rapidamente eles chegam nesse lugar, perto de Jericó, perto dessa região de Canaã. Só que aí então, há um povo morando naquela terra que Deus prometeu. Moisés então pega um representante de cada uma das tribos, de cada um dos povos, e então envia a espiar, são 12. Entre eles está o jovem Josué e o jovem Calebe e todos os outros 10, são 12. Eles chegam lá, sobem o morro, observam a movimentação, os povos e voltam. 10 deles dizem: Moisés, não vamos invadir. Josué e Calebe dizem: olha, realmente o povo é poderoso, são muito fortes, mas Deus não mandou. Então vamos, a terra é nossa. Se Deus, o Criador de toda a terra, diz que a terra é nossa, então vamos pegar o que é nosso. Mas esses dois são tidos como negligentes. Eles apenas estão sendo corajosos na fé. Eles não estão falando para invadir de maneira impensada, e isso fica evidenciado aqui no texto de Josué. Eles estão apenas dizendo: gente, Deus prometeu, é nosso, então vamos. Mas 10 outros dizem: não, isso não é nosso, não tem jeito. Eles não confiam na palavra, eles não confiam na promessa. E o medo então se torna o pânico paralisante. Eles não fazem o que têm de fazer. Voltam, e qual é o castigo? 40 anos pelo deserto. Eles são disciplinados por Deus a andarem 40 anos no deserto. Dessa forma, Deus preservou, providenciou tudo que o povo precisava, mas as pessoas foram morrendo, de maneira que só Josué chega aqui vivo para entrar na terra prometida. Aquele que teve coragem é o que vai conhecer a terra prometida. Esses que entram na terra são aqueles que nasceram no contexto do deserto. Josué não, ele nasceu na escravidão do Egito, atravessa 40 anos de disciplina e agora chega liderando o povo, tendo aquilo que ele sempre teve, mas agora como líder desse povo. Como que você então aplica isso na sua vida? Como que você vai agir com essa coragem, entendendo que a promessa não morre, ainda que pessoas e situações possam ir ficando pelo meio do caminho? Em segundo lugar, o que eu observo aqui é que o próprio Deus se coloca como aquele que não te desampara. E para o crente, isso é fundamental. Né? 2023 foi difícil? Já tem muitos anos que está difícil? Ok. Mas há uma promessa. Além da promessa da salvação, Deus não desampara o que é seu. Salmo 23, a maioria de nós sabe de cor. Ele é o nosso pastor e nós não vamos ter falta de nada. Ele não vai nos desamparar. Veja aí o versículo 5
como é expresso isso. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ele está falando de todos os dias da vida de Josué. Ou seja, Josué, você vai liderar e será cumprido enquanto você for vivo. Então, não tenha medo. Ele diz ainda, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, algum pode olhar para o texto que narra a morte de Moisés e dizer, mas Moisés não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu. Talvez você se lembre dessa história. Mas Moisés não entra na terra prometida aqui nesse tempo. Ele entra na verdadeira terra prometida. Então, será que Moisés, então, foi injustiçado? Eu creio que não. Ele foi para um lugar muito melhor. Ao invés de enfrentar Jericó e toda a posse e divisão das terras, ele simplesmente vai para o descanso eterno. E a terra, nós precisamos entender, é o lugar onde nós finalmente teremos o descanso. Essa vida aqui precisa coragem, precisa luta, esforço. Mas Deus está nos apontando para um descanso eterno. O domingo é esse dia de descanso. Se você mudar aí a página, Josué capítulo 1, no versículo 13, veja como ele fala de descanso. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, que nessa vida temporal, nós não temos o descanso pleno. Nós temos um pouco de deleite, coisas boas, bênçãos, e nós temos aos domingos o descanso que aponta para o verdadeiro descanso. Ou seja, nessa vida você não vai ter o descanso absoluto. Por mais que você sonhe com aposentadoria, sonhe com uma fase perfeita, entenda, aqui não tem descanso. Aqui é terra de canseiro e enfado. Mas Deus nos dá nessa terra, e imagine ilustrativamente o deserto, os 40 anos. Deus abençoa com que suas sandálias não se acabem, que você tenha alimento, que você tenha o que você precisa. Por isso ele diz, eu sou seu pastor e você não vai ter falta de nada. Mas o descanso ainda não é aqui. Então o crente, ele caminha aqui, mas olhando para o descanso. E isso é o que você precisa para fazer o que tem que ser feito. Para ter a coragem para agir preparadamente, conscientemente, naquilo que você precisa fazer. Só que nós, brinquei quinta-feira passada, nós ficamos como crianças. Criança e bebezinho, que é tão fácil de interter. Às vezes a criança está brincando, está ali fazendo alguma coisa e você chama a atenção dela rapidamente. Você mostra uma balinha, um brinquedinho e ela deixa o que estava fazendo e vai para lá. Ou às vezes ela está chorando e você interte. O mundo fica nos mostrando essas coisas coloridas e nós vamos nos intertendo e perdemos o foco da verdadeira esperança, do verdadeiro descanso. E esse verdadeiro descanso, ele só é alcançado para os benditos do Pai de Cristo, do Deus Criador. Aqueles que já entenderam a promessa do descanso e agora então a vida é uma resposta à promessa da salvação. Portanto, entenda, mesmo não tendo descanso, não quero que você entre em 2024 cheio de expectativas que certamente serão frustradas. Mas também não quero que você entre em 2024 sem nenhuma expectativa, sem nenhuma vontade, sem nenhuma motivação. Pelo menos na sua área de fé, você precisa ter muita força de vontade para fazer o que você precisa fazer. Para finalmente iniciar aquele projeto de vida espiritual que todos os anos você fala que vai começar, mas não começa. Deus não vai te desamparar, nunca. Até você entrar no descanso definitivo. Nunca, nunca. Pode ser a pior notícia da sua vida. Ele estará lá. Ele jamais te desamparará. Mas é preciso ter força e coragem. Essa equação é o que te faz fazer o que tem que ser feito, sem desanimar, sem paralisar. Deus não te desampara, mas é preciso força e coragem. Não te desampararei. Eu continuo lendo aí no verso 5. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus não desampara Josué. O que ele diz no início do verso 6? Ser forte e corajoso. É preciso que você concilie essa equação na sua cabeça. Não desamparar é uma coisa. Fazer tudo no seu lugar é outra coisa. Não desamparar é não deixar você sozinho. Mas quem está fazendo? É você. E eu sempre falo isso aqui na igreja.
Você já sabe o que você tem que fazer sobre a sua vida de fé. E Deus não vai mandar um anjo, uma nuvenzinha te trazer para a igreja. Deus não vai fazer com que o seu quarto seja tomado por uma luz inexplicável para que você vá orar. Você já sabe que tem que orar. Você já sabe que tem que ler a Bíblia. Você já sabe que tem que vir para a igreja. Você já sabe que tem que participar diligentemente dos meios de graça. Ele não te desampara. Mas ele não te leva sobrenaturalmente a fazer o que você já sabe que precisa ser feito. E isso fica muito claro no texto. Deus diz para Josué: eu não vou te desamparar. Seja forte. Seja corajoso. Se Deus vai fazer tudo, ele não precisava ser forte. Se Deus vai fazer tudo, ele não precisava de coragem. Então, não quero trazer aqui uma palestra motivacional empolgante para 2024, porque você vai se frustrar nos primeiros 15 dias. Eu quero te encorajar. Seja forte. Seja mais forte do que você tem sido. Nós, diante das dificuldades, nós paralisamos. Nós abaixamos a cabeça e choramos. E desanimamos. Não temos mais o mesmo ânimo, a mesma motivação. Não acreditamos mais nas coisas. E quando nós estamos sem acreditar nas coisas, a gente já não tem mais alegria de fazer nada. E nos tornamos como aqueles hamsters, aqueles ratinhos que ficam rodando. A gente está vivendo uma vida de rodar, uma roda que não te leva a lugar nenhum. A gente só vive. Acorda, come, trabalha, dorme. Acorda, come, trabalha, dorme. Acorda, come, trabalha, dorme. Não é essa a vida. Deus nos chama a uma vida que seja para a glória dele e que você se deleite nisso. E você precisa ter coragem para abraçar isso e viver essa vida. Lembre-se, Josué e Caleb foram os únicos que queriam assumir, porque eles acreditaram na promessa. Lá no contexto dos espias, quando volta Josué e Caleb, o povo ali completamente desencorajado, eles estão paralisados, eles falam: não, esse povo é muito forte, a gente não vai invadir. A palavra de Josué e Caleb mostra-nos claramente onde está a base da coragem deles. Como eu disse, não é uma imprudência, não é algo impensado, é conhecer a Deus, ter fé em Deus e então agir, ou tentaram agir com coragem. Números 14 é o momento em que eles falam com o povo, e eles falam: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Quando você não faz o que você sabe que tem que fazer, essa é uma ótima palavra para você refletir aí, hoje, durante todo esse dia. Não seja rebelde. Quando você não faz o que Deus manda fazer, é rebeldia. Se você tiver curiosidade, procura uma Bíblia com concordância e vai estudar a palavra rebeldia. Ser rebelde contra Deus é algo terrível. Você se rebela, você é contra a lei dele, você é contra a orientação, o desígnio, o decreto dele. Você não aceita. Só que isso não te leva a lugar nenhum. Porque ser rebelde com o Criador, aquele que decreta todas as coisas, é completamente infrutífero. Você não chega a lugar nenhum. Infelizmente, lá atrás, o povo ouviu os 10 covardes. Nesse ato de rebeldia e incredulidade, eles ficaram, então, 40 anos perambulando pelo deserto. Deus estava tratando esse povo, aprimorando esse povo, e alguns foram ficando pelo caminho. Não estou dizendo que eles perderam a salvação, mas eles não experimentaram a promessa aqui na terra. E aqui entra um aspecto que nós precisamos ter cuidado para entender. Deus tem promessas para você aqui nessa vida. Promessas boas, coisas boas. Mas enquanto nós ficamos nos rebelando e temerosos, covardes, nós não experimentamos essas bênçãos aqui. E eu não estou falando que você perde a salvação. Não estou falando da terra prometida agora. Eu estou falando de bênçãos para essa vida. É quando você literalmente ou indiscriminadamente desobedece à Bíblia, desobedece à orientação de Deus para fazer o que você quer fazer. Então você fica como que perambulando 40 anos por esse deserto. Isso é líquido e certo. Enquanto você não obedece, não quer dizer que necessariamente você vai perder a salvação, mas quer dizer que você não vai usufruir do deleite que Deus tem para você nessa vida, porque Deus sabe, Ele amaldiçoou a terra, e Ele bem sabe os sofrimentos que você
enfrenta nessa vida. Então ele te dá alguns deleites, várias bênçãos, alegrias, contentamento, satisfação, prazer mesmo, desse corpo, dessa vida. Só que muitas vezes você vai enfrentando atropelo, desobediência e uma série de dissabores, desgostos, amargura, e isso só vai fazendo com que você desobedeça ainda mais, e como numa bola de neve que não para de crescer, a sua vida vai virando um emaranhado, que você não consegue se soltar. É hora então de se despir do velho homem, e se revestir do homem que obedece, do homem que tem coragem, e digo homem no sentido de ser humano, homens e mulheres, crianças, todos, a começar pelas crianças. Honre seu pai e sua mãe, é o princípio de honra a Deus, de não se rebelar contra a autoridade que Deus estabeleceu. Como nós somos rebeldes, e nós precisamos mudar isso. Como então, irmãos, ter essa coragem? Eu falei inicialmente que homens vocacionados morrem, Deus chama, mas as promessas não. Em segundo, eu falei que Deus não desampara, mas você precisa ter força e coragem. Em terceiro lugar, eu observo aqui no texto claramente isso que eu procurei nos conduzir até agora. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Isso é bíblico, eu tenho repetido isso. Isso é dito ali no texto de Samuel. Nós precisamos aprender isso. E fazer. Obediência na vida do crente é a melhor coisa que existe. E talvez você tenha grande dificuldade em obedecer, porque a cultura, e eu não estou falando de uma cultura brasiliense, eu estou falando da cultura do mundo, cultura terrena, é uma cultura de desobediência, porque desobedecer é algo que demonstra que você tem coragem. Olha que interessante. Eu estou falando de coragem. Deus chama Josué a ter coragem, mas ele diz, obedece. Enquanto o mundo inteiro, numa contracultura bíblica, diz, o corajoso é quem desafia, é quem é contraventor, é quem desobedece, é quem age por si e não por uma orientação superior, faz o que autentica quem ele é. Esse é o discurso do mundo, e muitas vezes nós precisamos entender isso no bom sentido, porque existe. Mas no contexto em que eu estou aplicando aqui, obedecer é para os corajosos, porque só obedece quem tem fé. E só colhe o fruto da obediência quem faz o que tem que ser feito, quem tem coragem de obedecer. Porque num contexto em que nós vivemos aqui, ser crente não exige de nós grande ousadia. Simplesmente pelo fato de ser crente, não. Mas ser crente e frutificar exige de nós, sim, coragem e ousadia. Para fazer uma porção de coisas que a nossa igreja coletivamente deveria fazer, mas não está fazendo. E então você diz, mas o pastor não mandou. E entenda, a nossa igreja não é episcopal. Eu não sou um grande presidente que faço tudo e mando em tudo. Um grande ungido, inspirado que coordena todas as coisas. Eu me esforço em uma coisa ou outra, mas eu sou como vocês, um crente. E nós estamos juntos nesse corpo. E a igreja coletivamente deveria estar fazendo uma série de coisas. Nós podemos planejar isso juntos. Nós podemos fazer mais acampamentos, por exemplo. Como é perceptível, fruto dos dias depois de um acampamento da igreja. Os irmãos estão mais próximos, estão mais amigos, os jovens estão mais animados, novos grupos vão surgindo, interagindo. Como comentamos aqui no estudo de quinta-feira, como seria bom se a nossa igreja tivesse sempre a oportunidade de visitar abrigos, asilos, orfanatos, e ali cantar, pregar. E por que a gente não está fazendo isso? Porque eu não marquei, eu não promovi, somos nós. Nós precisamos fazer, nós precisamos nos unir, e isso é obediência, porque Deus manda fazer isso. Então, além da grande promessa de salvação, até chegarmos lá no descanso eterno, nós temos várias ordens da frutificação da vida do crente que nós precisamos fazer. Só que muitas vezes eu estou tão, e aqui estou falando de mim particularmente, eu estou tão atordoado para promover que a igreja, aqueles que estão aqui, façam o básico, que nem o básico está sendo feito, e na minha própria vida.
Eu estou me esforçando para fazer o básico que a gente já não consegue mais nem pensar nas outras coisas, mas nós deveríamos estar fazendo. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Enquanto a gente não obedece, ficamos perambulando, sentindo o peso da mão. Josué, capítulo 1, versículo 6, 7, 9, 18, Deus diz, ser forte. Nós precisamos agir com força e coragem, irmãos. A terra prometida representa a nossa vida espiritual como ela deve ser. A partir de agora, não é só lá nos céus. Conflito, vitória. Fé, obediência. Riquezas espirituais, descanso. Essa é a nossa vida espiritual. Vai ter conflito, mas a certeza da vitória. A fé é o que faz com que você obedeça. Tem riquezas espirituais, tem descanso. Apesar desse contexto que nós vivemos. Tem conflito, tem dificuldade, mas nós precisamos ter fé, força e coragem. Quando eu penso nesse livro de Josué aqui, nesse início, eu sempre me lembro daquilo que Cristo disse em João 16:33. A palavra grega que é usada lá, ela se assemelha no seu significado, não na raiz, etc., mas ela se assemelha àquilo que nós encontramos aqui, Deus falando para Josué. Em João 16:33, Jesus Cristo diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa expressão tem de bom ânimo, ela pode ser traduzida, e algumas versões traduzem como coragem. Parece que nos informa melhor. Cristo está dizendo, coragem. O mundo não vai ser fácil. Essa vida não é fácil. Mas eu já venci o mundo. E aqui quando Deus comanda Josué, esse pressuposto já está lá. A terra já é de vocês. Eu prometi para Abraão. Vocês não entraram porque desobedeceram. Coragem. Ser forte. E então vem a grande promessa. Eu não te desampararei. Sabe quando um filho pequeno está com medo? Medo de ficar na escola, medo de fazer alguma coisa que é novo. E a mãe, o pai, fica ali, não, eu estou aqui. Vai, pode ir, eu estou com você. Eu não te desampararei. Você está amparado. Você não vai cair para um lado nem para o outro. Eu seguro você. Mas é você que tem que ir. Você está aprendendo a andar. E eu não deixo você cair. Eu não te desamparo. Então vai. Coragem. Se você não aprender a engatinhar, cair, ralar o joelho, você não vai aprender a caminhar na vida de fé. E Deus, então, diz, para possuir a terra prometida, você precisa caminhar com fé e coragem. Na nossa vida é assim. Veja versos 7 a 9, como que ele contextualiza essa obediência é melhor do que sacrifício. Verso 7 diz, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quantas expressões aqui fazem menção da obediência à palavra? Várias. Ou seja, é melhor obedecer. Obedecer o quê? A palavra. O que você precisa para ser corajoso, para experimentar isso que ele promete a Josué, prosperar no teu caminho, ser bem-sucedido. Ele está falando dessa vida, daquele projeto ali de domínio da terra. E na sua vida tem outros projetos temporais, aqui, dessa vida, dessa terra. Da sua família, do seu emprego, da sua profissão, da sua vida espiritual. Tem projetos aqui, não só na vida eterna. E o que você precisa obedecer, então? O livro da lei. E o que o livro da lei te comanda fazer? Aqui mesmo a gente encontra. Medita nele de dia e de noite. Então, veja, se Josué é aquele que, se você já leu o livro, ele vai enfrentar um monte de guerras, Deus podia falar, Josué, entra na escola do exército, faça um treinamento muito profundo, faça isso, faça aquilo. Certamente ele teve que fazer, até para liderar ali os homens que iam guerrear. Mas Deus diz, para você vencer a guerra, não cesse de meditar no livro da lei. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a vitória é do Senhor. Então quando Cristo diz,
tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é o inimigo que você precisa vencer? Eu mencionei no começo. Você mesmo e o inimigo. Isso é bíblico. O seu coração é uma fonte, uma fábrica de ídolos. Então você se torna o seu inimigo. E Satanás, ele fica ao seu derredor tentando fazer você cair, pecar, desobedecer ao Senhor. Então qual é a grande solução? Encorajamento na palavra, na promessa do Senhor. E a coragem que você precisa para crer pela fé, que a vitória já é sua quando Cristo diz, eu venci o mundo. E quando ele fala de vencer o mundo, ele está falando exatamente desses dois desafios, Satanás e o seu coração. Ele já venceu. Então coragem, você também pode vencer. Aquele discurso de que, a Bíblia manda, mas eu não dou conta, Cristo deu conta e ele diz, em mim você dá conta. Porque ele não te pede nada que você não consiga fazer, ele mesmo te capacitando. Então, irmãos, eu sei que é um pouco amplo demais, pode ser até um pouco vago demais, a forma como eu fui aplicando aqui sobre o que nós podemos aplicar disso para as nossas vidas. O livro é riquíssimo, tem muito mais coisa do que só esse início, mas eu quero te encorajar. Hoje à noite, às 9 horas, nós começaremos o nosso culto. E vamos aqui juntos buscar orientação na palavra mais uma vez, vamos cultuar ao Senhor. E bem próximo ali desse horário, que é apenas um horário que marca a transição de um ano para o outro, eu acho que é muito oportuno nós estarmos aqui, nesse contexto de igreja, colocando diante do Senhor nossa vida, tudo aquilo que você sabe que precisa fazer, mas até hoje você não conseguiu. E eu quero te encorajar a não desanimar. Talvez agora seja a hora. Não sei em que você está pensando, eu não posso afirmar as coisas sem saber, mas dentro daquilo que Deus requer de você, isso eu tenho certeza, que é agora. Você precisa mudar o que precisa ser mudado, você precisa ser encorajado e não desanimar. Não desanimar de fazer coisas difíceis, de fazer coisas desafiadoras, dentro do contexto da igreja, fora do contexto da igreja, na sua vida pessoal, na sua vida de cuidado pessoal mesmo, do seu corpo, da sua saúde. Quantas pessoas negligenciam o cuidado com a saúde e depois você não tem mais o que fazer? É agora, a gente precisa mudar o que está errado, consertar e agir. Aí você diz, mas eu nunca consegui. Será que Josué também não pensou assim? Será que eu várias vezes não penso assim também sobre coisas que aconteceram na minha vida em 2023, a ponto de eu parar e falar, não dou conta mais, não quero mais, eu não consigo mais. Então vamos para a palavra e percebemos que não é hora de desistir. Deus nos orienta a persistir naquilo que é bíblico, naquilo que é ordenado. Não estou falando daquelas coisas que você simplesmente imagina. Então, busque encorajamento. Você tem hoje um grande período entre a escola dominical e o próximo culto. Para colocar isso em oração, escreva. Coloque diante do Senhor aquilo que você sabe que precisa fazer. Depois você rasga, joga fora para ninguém ver. Mas coloque diante do Senhor aquilo que você gostaria de ser, para a glória dEle e para o seu deleite. Coloque isso em oração, ore por isso hoje e crie um planejamento preparatório para isso. Lembra do que eu falei no começo? Coragem envolve preparação para fazer o que tem que fazer. Pânico é não fazer nada. Vamos orar, colocar isso diante do Senhor e encerrar esse momento. Senhor Deus, Pai, grande desafio o Senhor apresentou à vida de Josué. Desde a sua juventude o Senhor o chama para coragem. Pai, mas percebemos quando refletimos sobre a nossa vida que esse desafio grande não era só para Josué. Josué era um crente, que sua história foi relatada para revelar a vontade do Senhor. Mas na nossa vida hoje, o Senhor tem nos chamado também a grandes desafios. Muitos desses chamados, muitos desses desafios, nós sequer cogitamos. Desanimamos antes de começar. Simplesmente não entendemos ou fingimos que não entendemos. Achamos que não é para nós, achamos que somos incapazes, que somos inúteis, que o Senhor tem chamado outros e não nós.
mas isso tudo é fuga, é negligência. Nós pedimos, ó Pai, que hoje, nesse dia que marcará a transição de um ano para o outro, que o Senhor dê entendimento a cada um aqui, daquilo que o Senhor requer, daquilo que o Senhor tem chamado, como cada um de nós, inclusive eu, como cada um tem que responder ao Senhor com essa coragem. O que o Senhor quer que nós façamos em 2024? Na nossa vida pessoal, na nossa vida aqui no contexto de igreja, na nossa particularidade, nos nossos sonhos, estudos, vida profissional, pedidos de perdão, consertos, ó Pai. O que o Senhor quer de nós? Dá-nos clareza durante esse dia, traga a memória de quem está esquecido, faça-os lembrar, dê clareza a tudo isso, para que não haja dúvida, Senhor, durante esse dia, daquilo que o Senhor quer. E leva o seu povo à leitura da Tua Palavra durante esse dia, para que pela Tua Palavra o Senhor também dê direcionamento da Tua vontade, além das coisas óbvias que o Senhor requer de nós, de coisas específicas, ó Pai. Traga a mente de cada um, para que se qualquer um de nós aqui simplesmente não obedecer, não tiver coragem de fazer o que precisa feito, que haja claro entendimento de que é sim covardia e negligência, para que diante do Senhor, aos teus pés, se entreguem em oração, pedindo o amparo, o socorro, o agir poderoso do Senhor, para que cada um de nós faça o que precisa ser feito. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos dê essa consciência e que o Senhor também nos dê a motivação, a coragem inteligente para fazer tudo o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai. E que desde já o Senhor esteja abençoando todo esse projeto, todo esse pensamento para o ano que está começando a partir de amanhã. Abençoa-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.